Hoje no programa TeleTemaCast estamos em contato com ele, que é formado em comunicação social na área de publicidade, um grande amigo aí, apresentado pelo meu avô do coração, Ricardo Mariano, ou Mariano Dublachevics, como queiram, que eu já entrevistei aqui. Ele é o Elton Brasil. Olá, Elton, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Isso aí, para nós é um prazer, uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa hoje, tendo a sua participação para contar um pouco para a gente a sua história aí com relação a entrevistas com dubladores, com relação também à sua formação. Elton, você é de Brasília, certo? Certo, nascido e criado. Isso, e conta pra gente um pouco sobre a sua formação e depois como você virou um fã de dublagem. Thaís, desde criancinha, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito visual, né? Ou seja, eu assistia muita televisão, né? Embora eu vivesse na rua, eu conseguia também ver muita TV. Seriado, desenho, filme, muito. E aí eu adquiri gosto pro cinema, né? E, consequentemente, pro filme, seriado, série e desenhos, consequentemente, dublados, né? E, como eu já tinha comentado contigo, em off, era uma época que a dublagem era de ouro, né? E então eu sou muito apegado até hoje a isso tudo de décadas atrás, e grande parte disso com a dublagem daquela época, né? E não deu outra. Eu tentei odontologia por tentar e não tinha nada a ver, perdi tempo, e aí eu fui para o que o meu coração batia forte, que era a área de comunicação, que tinha mais a ver comigo, né? E assim foi. Trabalhei um pouco na área de publicidade, em agência de publicidade, né, de propaganda. Aí depois virei concurseiro, fiquei anos estudando para concurso, até que eu passei em e aí eu virei servidor público, né? E de lá para cá, cinéfilo, todo cinéfilo praticamente, a gente pode dizer que é colecionador. E na época da rede social do Orkut, né, eu participava muito, né, eu participava de grupos de dubladores sobre dublagem e criei também muitas comunidades, né, o nome era esse, para vários dubladores que não tinham e que eu achava que tinha que ter. Nisso, o dublador, que hoje continua dublador e é meu amigo, desde 2012, 2013, o Felipe Maia, que se eu não me engano já conversou, né, pelo menos em off, eu acho. Sim. E aí ele via esse meu conhecimento, esse meu gosto, né? E esse meu trabalho lá no Orkut em prol da área dele, da dublagem, que ele tanto ama, assim como ele é cinéfilo também, adora dublagem antiga, etc e tal. Ele me mandou uma mensagem e falou: Elton, você não tem interesse em entrevistar o pessoal aqui não, os dubladores? Eu falei: ué, você tá brincando. Pra ontem. E assim foi, de 2013 pra cá, ele fez a ponte aí. Dos 11 dubladores que eu entrevistei, ele fez a ponte com, se eu não me engano, 9. Praticamente todos, portanto, né? E assim foi. Então eu entrevistei 11 vozes de ouro da nossa dublagem, né? Lá do mercado carioca. Já coloquei na internet 4. A quarta saiu da internet devido aos direitos autorais, mas aí eu recoloquei em outro site de vídeo e eu tenho que editar ainda as outras 7, né? E é isso. Eu sou, Thaís, viciado aí em desenho, filme, seriado e série antiga. Não que eu não veja coisa nova dos anos 2000, que eu chamo qualquer coisa dos anos 2000 eu chamo de coisa nova, né, coisa recente. Vejo também, mas não na mesma quantidade, não com o mesmo gosto que são as coisas do passado, né? Elas me atraem mais. Sim. E as suas experiências na área da publicidade? Foram boas. Eu trabalhei na área de publicidade mais ou menos por uns 4 anos, mais ou menos, né? E foi bem intenso, divertido, só que é aquela velha ladainha, não tem estabilidade, né? E eu aproveitei que eu estava na capital federal, que é a capital dos concursos, na minha opinião, e falei, não, eu vou... Assim como eu topei a responsabilidade de fazer comunicação, fazer o vestibular para comunicação, eu também topei a responsabilidade de falar, não, vou largar agora, mas vou passar num concurso, para ter estabilidade, né? Alguma coisa, claro, também que puxa um pouco para minha área, né? Por exemplo, eu fiz muito concurso que tinha muita matéria de direito, sempre tomei porrada, porque não adianta, não é minha área. Conhecimento bancário, fiz concurso para banco também, não é minha área, entendeu? Aí já sou servidor público aí já tem 10 anos não, 13 anos. Esse ano
Final desse ano vai fazer 13 anos que eu virei servidor público, né? Mas a minha espinha dorsal, Thaís, eu costumo falar para as pessoas, é cinema, entendeu? Quem me conhece sabe que eu sou louco por filme desde que eu me entendo por gente, entendeu? E ser cinéfilo, ser colecionador, gostar em modéstia à parte, entender disso, de filme, de cinema, me ajudou muito a socializar. Em qualquer rodinha, eu já sou comunicativo, né? Mas aí o assunto cinema, muita gente gosta de cinema, né? Não vou dizer todo mundo, mas praticamente todo mundo. Muita gente, né? É verdade. Então, fica fácil para mim fazer amizade, papear sobre isso, dentro ou fora da internet. Então, eu já sempre fui fácil de fazer amigo. Conversando sobre cinema, então, nem se fala, entendeu? É isso. E melhor ainda conversando sobre dublagem, né? Não, exato, a dublagem acaba sendo um braço do cinema, né? Porque tem filme que eu costumo dizer que eu vejo legendado. Tem filme que tanto faz como fez. E tem filme que é só dublado. E esses filmes que só são dublados que eu vejo são não centenas, são milhares. E muita gente, com o tempo eu vou conversando e vou abrindo a cabeça do sujeito, a pessoa vai se tocando, vai se lembrando de tal filme, e quando ela pega esse tal filme para assistir e vê legendado, ela sente também falta daquelas vozes. É automático. É porque às vezes a coisa na pessoa ali ficou adormecida, né? Porque vem a vida adulta, né? O segundo grau, vem a faculdade, o mercado de trabalho, a família. Aí a pessoa meio perde contato. Mas quando eu tenho esse dom de despertar isso na pessoa. Eu já teve vários amigos meus que falam, não, é pouca coisa que eu vejo dublado, que eu tenho interesse, que eu faço questão de ver dublado. Aí quando vai ver, a pessoa vira centenas de filmes que ele passa a ver só dublado. Que ele se tocou de que vários filmes, centenas dos que ele viu na infância, na adolescência e parte da vida adulta, foram filmes com excelente dublagem que ele assistiu. E ele não vai querer mudar, porque vira uma coisa afetiva, vira uma coisa de memória afetiva, entendeu? Tem filme que eu tanto faz como fez, que eu cresci vendo os dois, dublado e legendado. Tem filme que eu cresci vendo legendado. Se eu ver dublado, nem tem problema se for dublagem antiga. Mas tem muito filme, Thaís, que é só dublado. Não tem conversa. E se tiver redublado, eu não vou querer também. Em boa parte das vezes, né? Porque você se acostuma. Te dar um exemplo. Alguma música famosa aí, sei lá. Se você escutar tal música que te bate o coração com outro cantor, você sente a diferença. É a mesma coisa. Com certeza. Eu já não gosto de música diferente. Eu já não gosto com outro cantor se eu ouço pela primeira vez com um determinado cantor, né? É a mesmíssima coisa, Thaís. É a mesmíssima coisa. E se houver redublagem, muda o texto, muda a entonação, mesmo sendo o mesmo dublador. Então você já não vai gostar tanto. Então tem que ser mesmo aquela dublagem, que às vezes nem é original, mas é aquela dublagem, às vezes é uma segunda dublagem. Tem muito filme que redublagem existe desde o começo da dublagem, né? Mas até meados dos anos 90 eram redublagens ótimas. Então tem muito do filme que eu vi dublado nos anos 80 que já era uma segunda dublagem ótima. Vou te dar um exemplo. Rastros de Ódio é um dos mais famosos faroestes com John Wayne. Tem uma terceira dublagem dos anos 90, ou começo dos anos 2000, que eu não engulo. Eu aprendi a gostar com a segunda dublagem, entendeu? E quem sabe um dia não apareça a primeira, que com certeza eu também não vou desgostar, porque ela é antigona. O lance é ser antiga, essencialmente. Mas a gente se apega mesmo naquela dublagem que você conheceu. É isso. Eu assisti uma novela chamada Cassandra, que é uma novela mexicana, e foi a primeira dublagem foi feita por um outro estúdio, que não foi Herbert Richards, né? E a segunda dublagem foi feita pela Herbert Richards. Eu assisti pela Herbert Richards no SBT e não gostei da primeira dublagem, né? Então, porque eu assisti a Herbert Richards primeiro e depois assisti a primeira dublagem de 95. Então a casa de casa. Ó, te dar outro exemplo. Tem muito seriado que aconteceu isso também. Um seriado que eu vi quando criança e revejo muito nos últimos 10 anos, ano passado inclusive, Tarzan. O Tarzan é dos anos 60, é um seriado dos anos 60 que eu conheci nos anos 80 no SBT, da Herbert Richards. Excelente dublagem. Mas é uma redublagem, que a primeira é uma dublagem paulista, com certeza ótima também. Eu só vi alguns minutinhos que apareceram no YouTube anos atrás, da AIC São Paulo, que eu amo a AIC São Paulo também. Enfim, se aparecer um dia mais episódios que não devem aparecer, eu vou saborear o produto. Mas não é a mesma coisa, não vai me bater como bate a redublagem ótima da Herbert dos anos 80. É a mesma coisa da novela que você falou aí. E eu nem sabia, como eu não consumo novela mexicana, eu nem sabia que já tinha redublagem também para novela. Curioso isso. Sim, muito interessante. Ela foi dublada, parece, para Televisa, para um outro canal aqui do Brasil, da Televisa para um outro canal do Brasil, e aí para o SBT ela foi
redublada pela Herbert Richards. Muito bacana, inclusive. Por exemplo, vamos lá, mais um exemplo. Se a minha sobrinha daqui a 10 anos pegar essa novela para assistir e tiver uma dublagem da época dela, daqui a 10 anos, e ela assistir com essa terceira dublagem, ela vai gostar da terceira, não adianta. Porque a dublagem para ela é a primeira que ela consumiu. Não vai ser nem a da Herbert que você assistiu, nem a primeirona. Então é muito da época da pessoa. É igual 007. Tem gente que fica brigando. Não, melhor intérprete, melhor ator do 007 é tal. Na grande parte das vezes, a pessoa prefere a da época dela, que ela conheceu tal personagem com aquele intérprete. E assim vai. É a mesma coisa. E é como nós temos deficiência visual, Elton, a gente acostuma com um determinado dublador, com uma determinada voz daquele personagem. Por exemplo, o Ed Murphy. O Ed Murphy é o Mário Jorge. Não tem outro Ed Murphy para nós. Se outro dublador dublar o Ed Murphy, não vai ser a mesma coisa. Porque o Mário Jorge, ele tem aquele jeitão próprio dele, falar assim. É muito legal, né? Muito bacana mesmo. Eu gosto muito do Mário Jorge. Aliás, um grande abraço aí pro Mário Jorge, que foi um dos seus entrevistados também, né? Gostaria que você, além de falar... eu já ia falar isso. Então, além de eu gostaria que você destacasse alguns filmes que você curte, e aí você já contasse também sobre a experiência de entrevistar 11 dubladores. O Mário Jorge, por exemplo, ele participou da última leva que eu entrevistei, né? Que foi em 2016, né? Em março. Fevereiro, março. Eu tava no Rio, e aí, geralmente quando eu vou pro Rio, eu vou assistir algum evento esportivo, aí eu acabo entrando em contato com eles por lá mesmo, no Rio. O Felipe faz a ponte, né, o Felipe Maia, dublador, e ou seja, eu saio daqui de Brasília pro Rio, não tem nada certo, nada, é uma aventura, é um medo, é uma ansiedade. Eu chego lá, vou fazendo minhas coisas no Rio, passeando e tal, e vou mandando mensagem, e assim a coisa vai montando, tal qual a gente estipulou mais ou menos um dia, uma hora, não foi isso? Até que deu certo, é a mesma coisa. Então, Mário Jorge é que pra mim, John Travolta e Ed Murphy tem que ser ele. Embora alguns dos melhores filmes do Ed Murphy tenha sido dublado pelo Valdir Santana, o que já se foi o primeiro e melhor dublador do Homer Simpson, e eu também entrevistei, aliás foi o meu último entrevistado, foi o 11º, e Deus o tenha, né? Ele faleceu tem uns 2, 3 anos, acho que tem 3 já. O Mário Jorge até acabou redublando, né? Parte desses filmes que o Valdir Santana dublou. Então, te dar um exemplo. Ano passado agora, eu revi o Tira da Pesada 2. A dublagem original é o Valdir Santana. Então, mesmo sendo Mário Jorge na redublagem, a gente estranha. Uma parte do cérebro estranha. Outra parte aceita, porque é aquela voz clássica do Ed Murphy no rosto do Ed Murphy. Mas dá uma confusão no cérebro, porque você viu tantas vezes com a outra voz, e repito, é porque é o Mário Jorge. Entendeu? Então, até o desacostumar é muito difícil. É mais ou menos isso. Então, o Mário Jorge foi eu entrevistei o Orlando Drummond, que esse ano vai fazer, se eu não me engano, 102 em outubro, 102 anos. Incrível. Eu sou muito sortudo, porque eu entrevistei 11 dubladores do meu coração, assim, né? Eu dou tiro certo, né? Até porque é aquele negócio, é igual biógrafo. A pessoa não vai fazer a biografia de um artista se ela não é fã, né? É praticamente impossível isso. Exatamente. Então, esses 11 que eu entrevistei, eu fiz o roteiro da entrevista. Modesta parte, eu conheço bem a carreira deles, faço uma revisão, um estudo para a entrevista ficar bacana, né? Como eu tinha te falado em off também, tem muitas curiosidades, né? Por exemplo, mais de uma vez, quando eu pegava o táxi, não era nem Uber, era táxi, para ir para casa do entrevistado, ou para ir para o estúdio para entrevistar. Alguns eu entrevistei no estúdio, por exemplo, como foi o Ricardo Schneitzer e o Júlio Chaves, né, dublador do Mel Gibson. Thaís, é muito curioso. Vários taxistas, eles me perguntavam do dublador Newton da Mata, o saudoso dublador do Bruce Willis. Até o zelador aqui do meu prédio já me perguntou uma vez que eu gravava filme pra ele falava, Elton, vem cá. Aí eu chegava nele e ele falava, pô, a voz do Bruce Willis, aquele filme que você me passou, muito bom, mas por que a voz dele mudou? Então o Newton da Mata é o campeão de retorno, de perguntas, né? O pessoal sente falta, né? Aí eu explico, ele faleceu, infelizmente, há uns anos, tal, né? É muito curioso. Com o Drummond foi muito legal também a entrevista, porque eu cheguei uma meia hora antes do esperado, né? Aí ele tava lendo jornal na residência dele, assim, aí chegou, seu Drummond, tudo bom? Enfim, a gente bateu um papo enorme antes de eu entrevistar ele. A dona Glória, a esposa dele, me atendeu muito bem também.
É um prazer gigantesco, tá? Você não tem noção de quando eu entrevisto os dubladores. Assim, é bom demais, é bom demais. Eu Se eu pudesse viver isso, eu viveria. Eu imagino, porque eu entrevisto à distância aqui, para mim já é uma satisfação, um prazer enorme, nossa. Né? Imagino tu presencialmente ali com eles, né? Você falando isso, me lembrei de uma coisa. Uma vez eu estava em Brasília, quase indo pro Rio, né? Aí o Felipe Maia me deu o contato do José Santana, né? José Santana é aquele que fala, enquanto isso, na Sala de Justiça dos Super Amigos, um desenho clássico dos anos 80, né? Aí eu comecei a papear com ele começou... Ele sentiu que a entrevista já tinha sido iniciada ali, naquele momento. Aí eu falei, não, José Santana, não. A entrevista é pessoalmente. Eu vou pro Rio, vou entrevistar, a gente vai se encontrar, entendeu? Ele, tá. Porque ele já tava se empolgando, entendeu? E acabou que eu não entrevistei ele. Curioso foi isso. Não deu certo de eu entrevistar ele no Rio. Nossa. O Carlos Marques foi outro que eu conversei no Rio, pelo telefone, pelo celular, rapidamente, mas não deu. Mas já foi legal, um pouquinho que eu conversei com ele, pelo celular já deu um gostinho, já foi bacana, entendeu? Embora eu não tenha conseguido também entrevistá-lo, né? A Carmen Sheila, eu sou muito grato, né? Porque ela foi minha primeira entrevistada, fui na residência dela, me atendeu muito bem, faz um café delicioso. Oh, maravilha. Uma fofa, a Carmen Sheila, né? Foi muito legal. Aí me contou, eu sempre pergunto, né, como é que a pessoa adentrou a vida artística, como é que ela adentrou ao mercado de dublagem, né? Como é que ela virou dubladora e assim vai, né? Então a Carmen foi minha primeira, tá no YouTube, minha entrevista com ela. A segunda foi a Ilka Pinheiro, entendeu? Eu entrevistei ela num barzinho que tinha acabado de abrir, cedo da manhã, lá em Copacabana, a gente se encontrou, entrevistei ela, tá no YouTube também, foi muito legal. E o pessoal do barzinho, eu cheguei e falei, pessoal, vou fazer uma entrevista aqui, se vocês puderem fazer um pouco de silêncio. Aí o pessoal, não, tudo bem e tal. E aí eu fui fazendo a entrevista, tava um silêncio, né? Só que de vez em quando rolava um barulhinho, mas eu também não podia reclamar, né? Aí eles foram vendo o desenrolar da entrevista e se tocaram de quem era a Ilka Pinheiro, né? Aí no final da entrevista eles pediram mil desculpas. Caramba, se a gente soubesse que ela era uma artista desse porte aí, ficaram doidinhos. A gente tinha feito mais silêncio ainda. A gente pede desculpa. Aí eu falei, não, tudo bem, porque deu pra sair uma entrevista boa, né? E nessa época eu não tinha nem microfone, né? Era meio no celularzão, HD. Aí depois eu comprei uma filmadora com a qualidade de imagem melhor, eu comprei um suporte pra filmadora, né? Então a coisa melhorou, um microfone, aí a coisa melhorou de qualidade, né? Mas é difícil, né? Porque não é sempre quando eu vou ao Rio, né? Por exemplo, desde 2016 eu não vou mais ao Rio, então eu parei com entrevista. E eu editava minhas entrevistas com um editor que já não morava perto de mim, agora mora mais longe. Então eu tomei a decisão desse ano eu retomar eu mesmo as edições, né, das entrevistas, né, e tem o Mariano, nosso querido Mariano, conhecido também por Ricardo Mariano, que eu não entrevistei, mas eu fiz eu me encontrei com ele, foi maravilhoso. Eu fiz uma mini entrevista, porque o Felipe já tinha ido lá com o Hermes Legal, um amigo dele, e já tinha feito de certa forma, uma entrevista, que aliás, quando ele foi lá, 90% das perguntas que ele fez pro Mariano, foi eu que formulei, inclusive, na minha comunidade, no Orkut do Mariano, que eu tinha criado, né, que o Mariano a gente achava que tinha morrido, porque a gente não estava mais falando do Mariano. Há anos e anos, né? Que ele parou ali no começo de 91. Alguma coisa entre 91 e 92 ele parou, se aposentou. Devido àquele problema nas cordas vocais, né? Uma pena, ele teve calo nas cordas vocais. Uma pena mesmo. Aí a gente achou o Mariano, eu acho que foi justamente quem foi com o Felipe lá que achou o Mariano, achou o filho dele, acabou achando o Mariano, aí foi uma festa, aí eu formulei inúmeras perguntas, 90% das perguntas que eles fizeram foram feitas por mim, modéstia à parte, aí um ano seguinte, ou 2 anos depois, eu não lembro agora exatamente, aí eu acabei indo lá, eu acho que eles foram em 2010, em 2013 eu voltei lá com os mesmos dois, né, o Felipe Maia e esse Hermes Legal que eu falei, né, amigo lá do Felipe, que eu conheci também, sangue bom, mora lá em Niterói, né. Foi até com ele que a gente foi pra casa do Mariano, né, no Rio das Ostras. Aí eu fiz aquela colagem eu fiz uma montagem, uma edição com cerca de 1000 vídeos com apresentações da Herbert Richards feitas pelo Mariano, né, que Mariano para mim é o retrato da Herbert Richards, né, porque ele dizia o título de forma magistral, o nome dos episódios de vários desenhos e vários seriados, centenas de desenhos, centenas de episódios de centenas de desenhos e seriados e séries, além do clássico versão brasileira da Herbert Richards, né. Aí uma dubladora que é da minha infância, que eu gosto muito, que eu entrevistei, foi a Sumara, né, a Sumara Luiza, dublava a atriz principal da Gato Rato, o seriado épico dos anos 80, a Sabrina das Panteras, o seriado dos anos 70. Eu fui lá em Miguel Pereira, a 2 horas do Rio, peguei um ônibus, me mandei pra lá, entrevistei, tá no YouTube também,
foi ótima, foi a minha terceira entrevista, foi ótima a nossa conversa, rendeu muito. E ela e o Navas, o saudoso Silvio Navas, esses dois eu conheci pelo Orkut, né? O Navas eu conheci pessoalmente. Antes de conhecer pessoalmente, eu já ligava para ele. Ele era muito dado, né? O Navas é o dublador pra você ter uma noção, é o dublador do Papai Smurf, né? Ele dublou 3 Smurfs, aliás, né? Darth Vader na primeira dublagem, etc e tal. Então, lenda das lendas da dublagem, né? O Silvio Navas. Aí eu acabei conhecendo ele pessoalmente em 2011, a gente almoçou lá em Santos. Aí, o que acontece? No final de 2015, em dezembro, eu liguei para o Silvio Navas e falei: Navas, eu estou querendo em 2016 rever o senhor pessoalmente para entrevistá-lo, o senhor topa? Aí ele falou que era só avisar ele, né? Alguns dias antes. E aí eu fiquei em choque quando soube da morte dele ali, do falecimento dele em abril, mais ou menos. Eu fiquei chocado, porque, poxa, além de um dublador estar no meu top 5, ele virou um amigo, né? Tal qual o Mariano, por exemplo, que virou meu amigo, Felipe Maia. Então, foi muito triste, né? Então, tem muito dublador aí, vários e vários já se foram, né? Então, ano passado, então, acho que foi recorde. Então, os fãs sentem muito, né? Obviamente. Com certeza. Né? Então é isso. Então, aí o Drummond foi o quarto, e aí eu tenho muita entrevista para editar ainda, né? O Júlio Chaves, dublador do Mel Gibson, é o próximo, que eu acho que o justo é seguir seguir a ordem, né? Na qual eu entrevistei eles, né? Então tem o Júlio Chaves, que é o próximo, dublador do Tom Lee Jones, do Mel Gibson, entre outros, vários, né? Dubla muito, até hoje, super simpático também, me atendeu muito bem. Contar uma curiosidade que ninguém sabe pra você, Thaís. Quando eu fui entrevistar o Valdir Santana a primeira vez, ia ser no estúdio, só que aí a agenda dele era meio apertada, o de Júlio Chaves também. Então acabou que eu filmei uma entrevista, eu tenho uma gravação minha aqui de 10 minutos mais ou menos, eu ia fazer um bate-bola com os dois ao mesmo tempo, com o Júlio Chaves e com o Valdir Santana. Nossa! Só que acabou a bateria e eu não conseguia, teve algum problema lá que eu não lembro qual, eu não conseguia carregar a bateria, né? Então, no que foi bom, porque depois eu fiz certinho com o Júlio Chaves, eu voltei no mesmo estúdio, se eu não me engano era Delarte. Aí depois eu fui na residência do Valdir Santana, a 1 hora de Niterói, e entrevistei o Valdir Santana também, que foi ótimo, né? A gente falou muito dos Simpsons também, que ele, né, como eu lhe falei, foi o primeiro e melhor dublador do Homer. O Valdir Santana é um dos que também aí tá praticamente desde o começo da dublagem, né? Entrevistei o Ricardo Schnetzer, foi muito legal, muito legal. Não vejo a hora de editar essa entrevista que eu fiz com ele. Ele é ótimo, eu também já o entrevistei. Ele é ótimo. Que legal. Não, ele é muito intenso, ele é muito dado, ele fala tudo, tem uma memória ótima, né? O que mais? Marlene Costa. Eu entrevistei a Marlene Costa. Nossa, pareceu que eu conheço. Sabe aquela pessoa que parece que você conhece há décadas? É a Marlene Costa. Que bacana. Aliás, eu conheci ela realmente há décadas, né? Mas eu digo que parecia que ela era uma tia minha, muito engraçada. E super gentil, simpática, ótima entrevistada. Não vejo a hora também de editar essa entrevista, todas na verdade, né, obviamente. O Mário Jorge foi demais, o Mário Jorge foi uma comédia, porque é o seguinte, foi o primeiro entrevistado dessa última leva, né, que foram 4 dubladores em 2016, começo de 2016. Aí eu cheguei no estúdio, eu peguei ele dirigindo, eu vi ele metade da manhã, eu fiquei com ele no estúdio vendo ele dirigindo, e ele é muito, como é que se fala, ele é muito solto dirigindo ali, ele é todo alto astral, então ele é bom que deixa a galera bem leve, né? O clima fica bem bacana no estúdio. Então depois a gente saiu do estúdio e lá perto a gente almoçou, perto do estúdio a gente almoçou junto, então deu pra ver ele assim, um pouco como pessoa. Aí depois a gente voltou pro estúdio e ele falou: agora você vai me entrevistar. Aí ele resolveu alguma coisa lá de 5, 10 minutos, que é muita responsabilidade, muita coisa para resolver. Aí pronto, fiquei com ele ali 1 hora e pouquinho entrevistando ele, foi sensacional. Aí depois, aí foi, né? Aí, como eu falei, teve o Ricardo Schnetzer, a Marlene Costa, o Valdir Santana. Agora, no ano que eu entrevistei eu não lembro nem qual foi a minha viagem, que eu entrevistei 2 dubladores épicos, que eu guardo a 7 chaves o nome deles. Foi muito legal. Só isso que eu posso te falar. É porque eu ainda vou revelar no meu grupo, no Facebook, quem quiser participar, inclusive, né, não a redublagem, o nome do grupo, né, que lá eu coloco foto. Eu te dar um exemplo, te dar um outro caso. No dia que eu fui entrevistar o Ricardo Schnetzer, né, eu cheguei lá, demorou quase 1 hora para ele chegar, né, mas sem problema algum. Até porque eu estava no estúdio, estava divertido. Foi o começo de uma tarde, dia de semana. Aí, Thaís, eu tomei um choque, eu tomei um susto, fiquei em choque. Quem adentra o estúdio? O Hélio Ribeiro, dublador. Nossa! Eu olhei assim, parecia
uma miragem, assim, eu falei, caramba, Hélio Ribeiro, tudo bom? Aí eu me apresentei, pô, meu nome é Elton, sou lá de Brasília, vim aqui entrevistar o Ricardo, um dia eu quero entrevistar o senhor, tudo bom? Pô, posso tirar uma foto com ele? Ele todo assustado, não, tudo bem. Muito sangue bom, simples, uma pessoa muito simples, muito humilde, achei muito legal. E te contar uma coisa, o primeiro dublador que eu conheci pessoalmente não foi nenhum desses. Aí você fala, quem foi, Elton? A Sumara eu conheci primeiramente, anos antes de entrevistá-la, eu conheci ela há uns... Deixa eu ver aqui, eu entrevistei a Sumara em 2014. Eu conheci ela em 2010, 2011 aqui em Brasília, em 2010. 4 anos antes eu conheci ela aqui em Brasília, né? Ela veio tratar daquele assunto de direitos autorais, que ela tomava à frente disso, ela estava à frente disso, da ENAD, né? Aí eu busquei ela aqui num bairro aqui, onde ela estava para essa reunião, a gente almoçou e depois eu deixei ela no aeroporto, né? Então, mas antes dela, em 2010, eu conheci, o meu primeiro dublador foi, se eu não me engano, foi em 2008, 2007, o primeiro que eu conheci pessoalmente foi um que eu, quem sabe eu também não dou a sorte de entrevistar um dia, muito simpático, o dublador tá ali na Elite, o Elcio Romar, entendeu? Uhum. Que o pessoal conhece, né, da Globo, fez muita novela, fez muito programa, tal, dubla também até hoje. Então ele veio fazer uma peça de teatro aqui com a Elisângela, né, aquela atriz. Uhum. Então vou te contar como é que foi engraçado também. Eu cheguei no Teatro Nacional e bateu uma louca em mim para variar. Eu fui passando por todos os seguranças até chegar de trás das cortinas. Ele estava em pé, relendo o texto com a Elisângela, a cortina fechada, bateu uma louca em mim, aí eu passado pelos seguranças, eu me senti um impostor do programa que tinha Pânico. Falava, o Elcio está me esperando, eu vou conversar com ele, e na cara de pau, e eu ia passando todas as etapas, até que cheguei nele e falei, todo empolgado, uma falta de noção total. Eu cheguei e falei, Elcio, tudo bom? A gente trocou ideia por e-mail, né? Eu sou o Elton, depois eu quero tirar foto contigo, conversar um pouco contigo. A Elisângela começou a rir, né? Ela só ria, Elisângela. Eu não esqueço disso. Aí o Elcio, não, tudo bem, tudo... porque da minha falta de noção, né? Pelo amor de Deus. Aí o Elcio olhou assim, não, tudo bem. Mas agora eu tô lendo o texto aqui, foi quando eu me toquei da imbecilidade minha. Aí eu falei, foi quando caiu a ficha, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí eu falei, perdão, Elcio, claro, até depois do espetáculo, boa peça aí pra você, né? Boa apresentação. Aí me mandei pra plateia, me sentei quietinho, e parecia durante a peça que tinha o Michael Douglas dentro dele, né? Que ele dublou... É o principal dublador aí do Michael Douglas, do Snarf, do Thundercats, Woody Allen, entre vários outros, né, atores. Então o Elcio Romar, que eu não entrevistei, foi o primeiro que eu conheci pessoalmente, né. E depois você conseguiu falar com ele. Seria mais fácil, né? Exatamente. Aí durante a peça parecia que ele tinha engolido o Michael Douglas, muito, muito engraçado. Aí terminou a peça com calma, eu fui lá, tirei foto, troquei uma ideia rápida com ele, né? Mas como eu te falei, se eu morasse no Rio, seria mais fácil a dinâmica de eu entrevistá-los, né? Mas é por puro amor, porque dá um trabalho, a dinâmica quando você tá ali no Rio para entrevistar os dubladores é difícil. Para editar também é uma trabalheira, porque é o seguinte, modéstia à parte, eu gosto muito do resultado dos meus vídeos, porque não fica só entrevista pura e seca. Eu insiro no vídeo os melhores trechos dos melhores desenhos, seriados e filmes de cada dublador. Então é um material farto que eu coloco ali para dar um molho no vídeo, entendeu? Não é só de muita pesquisa, né? Muito. E tem muito filme que eu tenho em DVD. Eu tenho que fazer o download. Nossa, procurar, rever os filmes, porque tem muito filme que eu não lembro exatamente qual a melhor parte que ele fala, o melhor diálogo do personagem daquele ator que ele dublou. Aí me dá muito trabalho. Mas claro que, como é uma coisa prazerosa, o prazer ele é proporcional ao trabalho. Então, mas é muito trabalhoso. Aí depois é cerca de 40 horas de edição junto ao meu editor, que na época eu fazia com ele, agora não mais, né? Até porque eu via muito ele editando, né? Ele fazia tudo que eu pedia. Corta aqui corta aqui a música entra, aqui não entra, aqui corta, aqui entra, né? Então eu aprendi. Acabou que eu aprendi vendo ele fazer. Não tô no mesmo nível dele, longe disso, mas eu tô num jeito que eu já tô, assim, já dá pra editar. Já dá pra colocar a cena do filme ali, já dá pra brincar, entendeu? Porque senão eu nunca vou editar, porque já tem o quê? 5 anos aí que eu tô parado, né? O meu último vídeo, inclusive, foi o do Mariano, né? Que foi o único trabalho que eu fiz em 2015, aliás, porque de tão cansativo e longo. Então, desde 2016 eu tô parado. No começo de 2016 eu ainda fiz 4 entrevistas, mas eu não editei nada. Meu último ano de edição... Meu último ano de edição foi o vídeo do Mariano em 2016. Então, desde 2017 eu não edito.
Então eu quero voltar esse ano a editar. E o próximo, como eu lhe falei, é o Júlio Chaves, né? E você já pensou na possibilidade de fazer essas entrevistas de forma online, mesmo que seja por algum Cheguei a recurso pensar, de vídeo? muito, muito bem pensado da sua parte, Thaís. Cheguei a pensar. Ano passado, na pandemia, a coisa andando, explodindo de lives, né, na internet, no YouTube. Eu quase eu falei pro Felipe para ele falar com a Juraciara Diácovo, que eu adoro, né? Dublou. O carro-chefe dela é o casal 20, né? Teve a Dama de Ouro também, seriado, entre inúmeras atrizes, né? Jane Fonda, etc. Sou louco por ela, pelo trabalho dela e tal. E se ela tivesse topado no momento certo, eu teria feito. Mas acabou que não deu certo e foi bom, porque eu gosto de fazer pessoalmente, entendeu? E outra coisa, se eu tivesse feito pela internet, eu não ia fazer ao vivo. Eu ia querer editar, porque eu gosto eu torno o meu vídeo, a minha entrevista, um documentário, porque pela inserção desse material todo que eu coloco nos vídeos, entendeu? Uhum. Por exemplo, Drummond eu coloquei lá Scooby-Doo, coloquei Popeye, coloquei o Vingador da Caverna do Dragão, coloquei o Gato Guerreiro e o Pacato do He-Man, coloquei Hong Kong Fu, que é dos anos 70, coloquei trabalhos deles dos anos 2000, o Puro Osso, e um outro lá que eu não lembro agora. Que mais? Coloquei coisa desde o começo da carreira dele, um seriado de faroeste lá, preto e branco. Então eu faço a coisa ficar forte, o vídeo ficar forte, entendeu? Coloquei ele na escolinha do professor Raimundo, seu peru, entre outras coisas que eu nem lembro agora, né? A carreira dele é riquíssima. O É Teimoso. Então é muita coisa que esse pessoal tá de forma vigorosa no coração dos brasileiros. E muitos brasileiros não se tocam muito. Eles meio que não têm muita noção. Muitos têm, mas muitos não têm. Então esse apreço pelos dubladores, esse contato maior, aumentou com o Orkut. Não que não tivesse antes, sempre teve. Só que o boom não foi no Instagram, não foi no Facebook, foi na época do Orkut. Eu acompanhei tudo isso, né? Eu acompanhei todo o crescimento da internet, então eles já saíam em revistas, em jornais, desde os anos 60. Só que, isso eu sei diante de pesquisa, claro. Mas nos anos 90, eles apareciam. Por exemplo, o meu favorito, que é o André Filho, eu vi em 94 uma entrevista dele, né? Ele ganhou um prêmio lá quando ele dublou o Sebastian, da Pequena Sereia. Mas assim, a coisa era bem aqui e acolá. Na época do Orkut, não. Na época do Orkut teve um boom tremendo. Eu lembro bem disso. Aí depois só foi continuando, né? Facebook, Instagram. Então hoje a coisa tá maior ainda. Então eu já vi dublador me falando uma coisa que eu acredito. Que você vê ali, se você botar um ator global conceituado e um dublador conceituado no aeroporto, não sendo agora na pandemia, você vai ver, e o pessoal reconhecendo ali o tal dublador, sabendo que aquele ser humano ali, que aquele homem que tá passando ali, aquele cara que tá passando ali dubla tais atores, dá mais gente indo pro dublador do que no ator, entendeu? Eles são astros. Na Europa, tem toda essa cultura de astro lá, eles são astros. Então aqui no Brasil, quando passou a ter de uns 20 anos pra cá, não sei se tinha nos anos 90, não duvido, esses encontros de fãs de animes, né? Esse pessoal fantasiado também, que me foge esses cosplay, né? Esse encontro de cosplay, esses eventos, quando eles chamam os dubladores, é uma multidão de fãs, né? Sim. Então daí você vê que o próprio mercado de filme aqui no Brasil, mercado de DVD, por exemplo, com o tempo os distribuidores passaram a apontar para isso também. Eles começaram a relançar filmes com a dublagem, porque o mercado pedia, os fãs pediam, entendeu? Teve seriado que eu não comprei, porque não veio com a dublagem. O Magnum e o Esquadrão Classe A é um exemplo, entendeu? Então, Curtindo a Vida Doidado, que é um clássico aí dos anos 80, né? O Niso Neto, inclusive, eu conheci ele aqui também, tirei foto, troquei ideia, ele veio fazer aqui um stand-up comedy, Niso Neto, sangue bom demais. Também é outro que eu quero entrevistar um dia, Deus queira. Eu acho que eu vou conseguir. O Curtindo a Vida Doidado, ele saiu sem dublagem, assim como alguns outros filmes. Aí o pessoal chiou, reclamou, chorou, e eles relançaram com dublagem. Então, é um respeito ao consumidor, entendeu? É isso. Quem vai... Thaís, me diga, aqui no Brasil, quem vai assistir Chaves no original, legendado? Ninguém vai Exatamente. ver Chaves. Eu sempre jogo logo esse exemplo, que é para logo pegar pesado. Ninguém vai ver Chaves redublado ou legendado. Porque o pessoal vai ver com aquelas vozes que o pessoal assiste desde 84, que foi o ano, se eu não me engano, que estreou no SBT, entendeu? E agora, infelizmente, nós ficamos sem, né, o Chaves e o Chapolin. Infelizmente, aí a gente ficou sem. Graças a Deus que a gente tem ainda as gravações, né, porque depende de algum canal de TV. Isso, se eu não me engano, passou pra TV a cabo na época, não sei se passa mais. Mas assim, o Chaves se encontra, né? Na internet se encontra com os fãs, ou para fazer, baixar, se arruma, na internet se arruma. Então não é caso perdido, assim, né? Mas eu sinto muita falta
de, por exemplo, passar desenho animado como passava na TV aberta, né? Porque quando eu tiver filho um dia, Deus queira, eu vou querer mostrar eu sei que eles vão acabar vendo coisas da época deles, óbvio, mas eu vou querer mostrar parte da minha infância pra eles. Seja filme, seriado, seja desenho. Eu vou querer mostrar Pernalonga, eu vou querer mostrar Super Amigos, eu vou querer mostrar o He-Man, eu vou querer mostrar Pantera Cor-de-Rosa. Dezenas de desenhos, né? Centenas. O Leão da Montanha. Era muita coisa legal que tinha, né? Então eles vão ver coisa da época deles, claro, da geração deles, mas eu vou pôr também pra ver coisa da minha época, obviamente. Com certeza, que era bem melhor, né? A época dos anos 70, 80, até 90, né? Agora a época de 2000 aqui já ficou bem complicada. Não, o traço do desenho mudou. E voltando, eu vou tocar no assunto agora, da dublagem agora, um assunto meu muito debatido. A dublagem, tem dublagem de qualidade ainda, obviamente, tanto no Rio como em São Paulo, só que todo mundo sabe, os próprios fãs e os próprios dubladores, sabe, há um consenso que já não é mais a mesma coisa. A interpretação caiu muito, entendeu? A entrega, tem um lado bom tecnológico aí de que cada um pode dublar separado, só que perde muito da emoção e da energia, tinha aquele bate-bola de um dublador para com o outro. Então, assim como tudo nas artes, inclusive, a dublagem é outra área das artes, da cultura, que perdeu muito de 2 décadas, 3 décadas para cá. Você vê a cultura geral aí que o brasileiro dá valor em termos de música. Não vou nem citar, obviamente, mas assim, é uma tristeza, é ridículo. Vai me desculpar, mas pelo amor de Deus, entendeu? E você pega um filme dublado hoje, comparar com a dublagem antiga, é uma piada. Ó, te dar um exemplo, o Rambo 1 tem 5 dublagens. King Kong dos anos 70, se eu não me engano, tem 5 também. Eu acho que, o Rambo 1 eu acho que tem 4. O King Kong dos anos 70 tem 5. Enfim, tem filmes aí que tem 4, 5 dublagens. Você pegar a última ou a penúltima dublagem desses filmes, que tem várias dublagens, com a primeira e às vezes até com a segunda dublagem, é uma piada. Não tem comparação, entendeu? Fora esses estúdios menores, né, Elton, que a gente não quer aqui desmerecer, mas tem estúdios menores aí que a qualidade da dublagem é bem inferior, né? Não, Thaís, eu comparo muito com açaí, que eu adoro. Quando uma coisa populariza, como o açaí, em toda esquina vai ter açaí, porque vende e a pessoa quer ganhar dinheiro, é mercado. Só que vai perdendo qualidade com o tempo. Quantidade não significa qualidade. Então é difícil manter o controle de qualidade. Você tem uma padaria de um determinado tamanho, você atende um determinado número de consumidores. Se dobrar o número de consumidores, você não vai dar conta. Então você perde a qualidade. Exatamente. Você vai querer produzir mais, mas você não tem aquela estrutura para isso. É o que acontece no Rio de Janeiro hoje, há vários anos, tem dezenas de casas, virou modinha dublar, então você pega uma pessoa, às vezes até com uma voz legal, mas a interpretação, nossa senhora, é pífia a interpretação, pífia. Claro que dessa galera vai ter gente que vai se destacar, que vai vingar, que você vai falar, opa, calma aí, essa voz, eu mesmo já tive voz feminina, pouquinhas masculinas que eu falei, opa, calma, isso aqui que eu só consegui dublado, tal filme, né, dos anos 2000, um exemplo, que eu gostei, mas isso é exceção da exceção, entendeu? Quando eu tô zapeando ali na TV aberta algum filme que esteja passando dos anos 2000, que consequentemente a dublagem vai ser recente, atual, eu não consigo ficar 30 segundos, eu já troco de canal, entendeu? Não me atrai nada, nem o tipo de voz, nem a interpretação, entendeu? Então, geralmente, filme dos anos 2000 eu vejo dublado, quando tem alguém da velha guarda na dublagem. O Indiana Jones, o 4º e último filme, eu fui ver dublado no cinema. Por quê? Porque era o saudoso Júlio César dublando o personagem. Aí eu vou ver dublado. O Wolverine, todos os X-Men e os filmes que tem o Wolverine, eu consigo ver legendado e vi legendado, mas quando eu fui ver no cinema dublado, porque o Jacques Bardavi sempre, desde os anos 90, ele dubla o Wolverine, né? Desde o desenho que tem do X-Men dos anos 90. Aí sim, mas isso é exceção da exceção, né? Te contar um caso engraçado. Eu fui ver tem um filme que se chama Um Assalto Um Roubo nas Alturas, é uma coisa assim, é uma comédia dos anos 2000 que tem o Matt Broderick e o Ed Murphy, né? E eu entrei na sala de cinema, eu não me atentei que era dublado. E eu já criei uma ojeriza, porque era um filme recente que eu falei, não vou ver dublado, né? O Ed Murphy e o Matt Broderick, eu tô acostumado com as vozes clássicas, né? Pro meu espanto, Thaís, o filme tinha o Mário Jorge e o Niso Neto dublando os dois. O Matt Broderick e o Ed Murphy. Parecia pinto no lixo, entendeu? Fiquei mega feliz. E o filme é bacana. E por acaso eu ainda não revi esse filme. De lá pra cá, tem até que rever. E obviamente vou rever dublado, né? Então a dublagem, ela mexe muito com os fãs. Graças à internet, a interação entre os fãs, você consegue
consegue cada vez mais filme. Eu me lembro que o neonismo aumentou muito, e aumenta em PG, aumenta em progressão geométrica. A gente consegue hoje em dia, aliás, há anos, os fãs e colecionadores, a gente consegue mais coisas do que consegue assistir. Por mais que tente, é impossível, obviamente, você tem que fazer uma peneira, tem que fazer escolhas, como tudo na vida, né? Para conseguir consumir os produtos que você tanto ama dublados, porque você não tem tempo para isso, né? A vida não deixa. Exatamente. E Elton, você consegue algum recurso para fazer essas viagens, para estadia lá no Rio, essas coisas? Ou você tira do seu próprio bolso? Nada, é aquela palavrinha mais famosa do mundo, né? Com 4 letras. A-M-O-R, a gente faz por amor. Sempre fiz por puro amor. A satisfação pessoal é o que conta, entendeu? Tanto é que eu não viajo para fazer entrevista, né? Por exemplo, eu adoro o UFC, que é luta, né? Campeonato de luta e tal, de MMA, é o meu futebol. Então, quando eu ia para o Rio, nessas vezes que eu passei a entrevistar dubladores, eu ia para os UFCs, ou então também para show de rock, né? Para show, geralmente de rock. Aí eu encaixava as entrevistas, porque eu não vou sair daqui de Brasília para chegar lá não conseguir nenhuma entrevista, né? Para ver se eu vou conseguir alguma entrevista. Claro que eu sempre consegui, mas eu não posso sair daqui com esse objetivo. Ou seja, o objetivo sempre foi algum show ou algum evento esportivo, e vou tentar fazer alguma entrevista para ver se der certo. Se der, bem. Se não der, mas sempre deu. Entendeu? A sorte minha foi essa. A dubladora da She-Ra mora aqui em Brasília. Eu ainda quero entrevistá-la também, é a Fátima Mourão. Dublou a Scarlett O'Hara no Vento Levou, né? Ela se aposentou já do mercado há anos e anos, dá aula de dublagem, aqui no meu bairro, inclusive, mas eu ainda não a conheci pessoalmente, muito menos a entrevistei. Quero também. Mas, assim, repito, tudo do meu bolso, até porque, como eu falei, eu não ia para entrevistar. Eu acabava entrevistando, né? Acabava dando certo, né? As entrevistas, né? No Rio de Janeiro, é isso. E em São Paulo também tem gente que eu quero entrevistar, obviamente. Alguns se foram recentemente, uma pena. Mas tem dubladores do meu coração lá em São Paulo, que eu também quero um dia, se possível, entrevistá-los também, entendeu? E qual é o primeiro filme do seu acervo como colecionador? O primeiro videocassete aqui em casa foi no final de 87. O meu mesmo foi no meio de 1990, né? Então a primeira gravação minha foi eu gravei um filme do 007, né? Que o meu dublador favorito dublava ele, né? Dublou ele em alguns filmes, o Roger Moore, o dublador André Filho. O André Filho é o favorito de muitos e muitos fãs e dubladores, né, inclusive, né? E você gravava da TV mesmo? Total. Fosse à tarde, de madrugada, à noite, entendeu? Então ele dublou muito desenho, ele dublou milhares de desenhos, seriados, séries e filmes, né? Então ele foi o principal dublador do Stallone, do Robert Wagner, em vários filmes, assim como no Casal 20. Lee Majors, ele dublou, foi o ator que ele mais dublou, porque ele dublou o Lee Majors em 2 seriados, né? O Homem de 6 milhões de dólares, o Homem Biônico, e o Duro na Queda. E o Burt Reynolds foi um ator que faleceu tem 2 anos. Ele foi o ator que ele mais dublou, né? Depois que vem o Stallone, em terceiro lugar, tem um ator aí que vem em segundo ainda. E eu ainda vou criar um blog para o André Filho, com algumas surpresas, inclusive, né? Vai ter muita informação, muito material. Então estou com esse projeto aí do blog para o André Filho há anos, né? O André Filho é o meu favorito dublador, meu e de muita gente, né? E de muitos dubladores, inclusive. Infelizmente ele se foi novo, ele faleceu em 97, né? Começou a dublar aos 16 anos, ele nasceu em 46. Ele, o Newton da Mata, o Silvio Navas, Marcos Miranda, Darcy Pedrosa, são alguns dos meus favoritaços dubladores que já faleceram aí há vários anos, né? E que às vezes os fãs ficam viajando na maionese, imaginando, pô, já pensou se eles estivessem vivos? Estariam dublando tal ator até hoje. Por exemplo, o André Filho, tanto de filme do Stallone que ele podia ter dublado, né? Sim, e não dublou, com certeza. Entendeu? Uma pena, então, e assim vai, né? Então é nisso, Thaís, que nós fãs, a gente dá muito valor aos que estão vivos ainda, como o Mário Jorge. O Mário Jorge ainda dubla o Ed Murphy, né? O último filme do Ed Murphy, que foi ele que dublou, que eu amei, o filme e a dublagem dele foi O Meu Nome é Dolemite, tem disponível na Netflix, né? É uma beleza. Então é um presente da vida ter ele dublando um filmão desse ainda, entendeu? É uma dádiva. Te dá outro exemplo de presente da vida. A Sumara Luiz, ela estava aposentada há anos e anos, né? É a dubladora ali que está no meu coração também da infância, que eu acompanho ela desde a infância. E ela voltou a dublar no passado. Ela entrou na segunda temporada da série de sucesso aí na Netflix, o Cobra Kai, né? E continuando a história do Karate Kid, né? Um filme clássico aí dos anos 80, né? Então é um presente da vida ter a Sumara de volta ao mercado. O Mário Jorge tá dublando Ed Murphy até hoje. O Isaac Badavi dubla até hoje. O Santa Cruz dubla. Então tem uma galera boa que dubla até hoje, que tá com a gente aí há muitos anos, né? Há décadas. O Hélio Ribeiro é um
um, Niso Neto é outro. Então tem muita gente que eu vou até esquecer. Muitos partiram mais para a direção, né? A Marlene Costa, eu não lembro agora se ela dubla. Eu acho que ela está mais na direção. Mas enfim, é mais ou menos isso. Muito bom, Elton. Parabéns aí por você conseguir essas entrevistas, né, pessoalmente, por ter tanto amor, né, obrigada por ter tanto amor aí por essa área da dublagem, que é muito vasta, né, um campo muito vasto e algo que eu também sou bastante fã, apesar de não ter acompanhado muito lá nos anos 80, né, ter acompanhado mais nos anos 90 e início dos anos 2000, mas sou muito fã e quero te agradecer muito por ter estado aqui. O nosso papo tá muito bom, mas o nosso tempo é curto, né, infelizmente, o tempo do programa. E eu quero que pedir para você deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, os seus contatos e onde os nossos ouvintes podem encontrar as suas entrevistas para que todos possam assistir aí e reconhecer esse seu maravilhoso trabalho, seu magnífico trabalho aí. Obrigado pelas palavras, Thaís. Não, eu acho que a gente tem que, muita gente não respeita, não dá o devido valor ao profissional da dublagem, isso tem que mudar, já melhorou muito, porque crianças precisam do material dublado, tem, né, a criança que não foi alfabetizada ainda, tem o pessoal com deficiência física, tem os idosos, e quem não entra nesses grupos, como eu falei, como eu, tem todo um carinho, tem todo o emocional ligado à dublagem. Então, tem muita gente que não respeita, isso é uma coisa feia, entendeu? Isso tem que mudar. Por outro lado, os dubladores, eles são muito benquistos, muito queridos há muitos anos, como eu já falei, então isso é muito legal também. O reconhecimento, ele aumentou muito, né? E o contato com os próprios dubladores, isso é muito bacana, aumentou também. Pois é, como eu falei, eu tenho um grupo bem legal lá dentre vários, eu tenho o meu, que também é bem legal, modéstia à parte, no Facebook, não a redublagem, o nome do grupo, né? E eu tenho outros grupos até de filme também lá, se alguém quiser participar, Tela Quente, Fase Áurea, Sessão das 10 do SBT Fase Áurea, Super Cine Fase Áurea, que aí eu relembro de filmes específicos dessas sessões de cinema, né? Que tinha sessões de filmes que tinha na TV aberta, né? Na verdade tem ainda, né? Mas os filmes já não têm aquela qualidade de outrora. E as minhas entrevistas, elas estão no YouTube. Então lá estão as 3 primeiras entrevistas que eu editei anos atrás, que é Carmen Sheila, Ilka Pinheiro e a Sumara Luiz, né? Então no YouTube. A do Drummond já esteve, não está mais, a do Orlando Drummond. A do Drummond eu coloquei, dessa vez eu coloquei no Vimeo, né? Vimeo.com. Né? Coloca lá Orlando Drummond Elton Brasil, aparece o link. Na minha conta no YouTube também tem o meu vídeo lá tinha o meu vídeo do Mariano, que tiraram também, devido a direito autoral, né? É complicado isso. Aí eu coloquei também no Vimeo, né? É uma viagem de 2 horas e pouco pela memória afetiva da galera, porque lá tem centenas de trabalhos do Mariano, repito, cerca de 1000 títulos ditos de forma majestosa pelo Mariano do Blatvix. E a próxima que eu vou editar é do Júlio Chaves. É isso. E agradeço muito o espaço aí, viu, Thaís? Que você deu aí a mim, e eu meio que me sinto falando aí pelos fãs da boa dublagem, né? Muito bem, conversamos aqui no programa Teletema Cast com o fã de dublagem Elton Brasil.